Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais um dia de lives aqui, hoje sábado, 7 horas da manhã, no nosso horário tradicional aqui. Então, estamos começando mais uma live diária. Essa é a nossa live número 5, a quinta live aqui do ano. E vamos falar mais um pouco hoje sobre desenvolvimento pessoal. O combinado aqui, lembrando, né, que as nossas lives serão diárias de segunda a sábado. A princípio, nesse começo, aos sábados também vai ser 7 horas da manhã. Depois a gente vai vendo se a gente vai fazendo algum ajuste ou não, né? De segunda a sexta, sempre 7 horas da manhã. Então, vamos ao que interessa, vamos ao que importa, do que falaremos hoje. Hoje falaremos um pouco sobre o verdadeiro sentido do trabalho e saiba que essa live não vem aqui para fazer confirmações sobre aquilo que todo mundo fala por aí, que gera muita confusão e que gera a causa de muitas das neuroses, muitas vezes em relação a trabalho. Talvez o que eu venha falar aqui hoje acabe desmistificando, acabe sendo um pouco disruptivo em termos de tudo que tu já escutou falar por aí em relação a trabalho. Por quê? Porque a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu gostaria que vocês ouvissem uma frase aqui, e ao ouvirem ela, vocês me dissessem com toda a franqueza como que ela soa aos seus ouvidos ao ouvir essa frase. Essa frase é o seguinte, essa frase diz o seguinte: o importante é trabalhar com aquilo que você ama, o importante é trabalhar com aquilo que você gosta, né? Principalmente quando a gente trabalha assim, quando a gente está nesse meio do desenvolvimento pessoal, nessa coisa do coach e tudo mais. É muito comum a gente escutar esse tipo de frase para lá e para cá, né? Até inclusive existe uma grande associação, né? Uma grande relação entre essa frase com o trabalho desenvolvido pelo desenvolvimento pessoal, né? Porque virou meio que isso, assim, né? Aquele motivo que virou até de chacota, né? Do coach que fica falando trabalha enquanto os outros dormem, né? Essa zoeira que virou. E dentro disso eu acredito muito que a gente... existe esse elemento que a gente não pode também descartar, que é um pouco dessa coisa do o importante é trabalhar com aquilo que você ama, com aquilo que você gosta. Isso ainda não foi muito desmistificado, mas eu quero trazer tua atenção para essa frase, porque às vezes essa frase pode ser uma grande cilada, ainda que ela tenha um fundo de importância, mas é importante que a gente preste um pouco de atenção nisso para que a gente acabe não caindo em algumas ciladas, tá? Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, preste atenção, quem me conhece, o dia que vocês me ouvirem falando esse tipo de frase, você precisa trabalhar com aquilo que... O importante, né? É você trabalhar com aquilo que você gosta, o importante é você trabalhar com aquilo que você ama. Faça uma coisa, me internem, mandem me internar, porque não sou eu, vocês nunca vão me ouvir falando esse tipo de frase. Por mais que eu trabalhe com desenvolvimento pessoal, por mais que o desenvolvimento pessoal parece que está resumido a isso, o dia que vocês me ouvirem falando esse tipo de frase, vocês me internem, porque esse tipo de frase ela traz junto dela uma certa irresponsabilidade, ela traz com ela uma certa imaturidade de alguém que ainda não se instalou no mundo real. Vou contar uma historinha para vocês, mais ou menos assim. Esse dia eu vi um sujeito desses mais famosos assim na internet, trabalha ali com a questão do marketing digital, hoje caiu um pouco ali para o lado do desenvolvimento pessoal, e aí né, faz aquelas postagens em quadrinhos, né, onde ele é um personagem, né, esses sujeitos meio figurões assim. E aí o cara lá que estava lá fazendo a pergunta para ele, o cara estava reclamando da vida, né, porque não trabalhava com o que gosta. O cara trabalhava lá na marinha mercantil, lá tocava um instrumento lá, e aí o cara estava falando, eu estou insatisfeito porque eu não trabalho com o que gosta. Pelo que eu entendi, era uma reclamação real, mas eles fazem ali uma transformação para um quadrinho onde esse cara, esse cara famoso, ele é o personagem, e aí ele dá ali as dicas e as sugestões para a pessoa sobre o que é para ela fazer da vida. Aí esse sujeito ele estava reclamando que ele não gostava lá do que ele estava fazendo, que já fazia aquilo ali há muitos anos,
e aí ele não estava gostando do que estava fazendo, e aí esse personagem ele vai ali e entrega ali uma solução, né? Porque aí o cara falou, o que eu gostaria mesmo era de trabalhar tocando um outro instrumento aqui, porque eu sou um cara mais voltado para a arte, né? Eu amo mais a arte. Aí o personagem se entregava um instrumento ali do cara do que ele gostava de fazer e dizia para ele, toma aqui, vá tocar agora o seu instrumento, né? Porque o importante é trabalhar com o que a gente gosta. O maior retorno sobre o investimento é a felicidade, né? O retorno profissional ele tem que estar atribuído à felicidade. Ora, meu Deus do céu, cara, é curioso ouvir um cara desse falando, porque o sujeito hoje ele está arquimilionário e eu gosto muito desse cara, eu sempre segui muito o trabalho dele. Hoje ele chegou num patamar realmente que ele está num nível financeiro muito grande, ele não tem mais onde enfiar o dinheiro. Eu gosto muito desse cara, só que eu não sei em que momento esse cara entrou nessa pira maluca, eu não sei em que momento esse cara chegou nessa, eu não sei em que momento o cara chegou nessa conclusão, porque até então tudo que ele fez antes de chegar nesse nível de sucesso era um discurso completamente diferente. Era um discurso completamente diferente. Agora que ele chegou num nível lá, ele olha para as pessoas que estão lá embaixo e ele dá sugestão para as pessoas como se elas já estivessem nesse nível. Mas não é possível. Não é possível. Eu acho que a pessoa ela chega num patamar de sucesso e ela acha que a vida se transforma num conto de fadas. E ele esquece o momento em que ele estava antes de poder chegar onde ele chegou. Né? O que eu tô querendo dizer? Eu não estou falando nada contra a felicidade, contra a gente buscar a felicidade. O que eu estou querendo dizer assim, é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como já diria minha avó, o que tem a ver com as calças? Né? A felicidade é uma coisa, o trabalho é outra. Né? Uma coisa não anula a outra e uma coisa não depende da outra. Felicidade é uma coisa, trabalho é outra. Né? Agora, se eu tiver que atribuir o meu trabalho à felicidade, a sentir todo dia ali, né, aquela coisa da paixão de estar indo trabalhar, olha, vai existir um dado momento que eu vou me frustrar, porque o trabalho não é para isso. Né? Você tem que trabalhar com o que gosta. Só fala isso quem não tem a mínima ideia do que é trabalho de fato. Trabalho é serviço, trabalho é dedicação, trabalho é esforço, e trabalho, no fim das contas, no limite, ele é um instrumento de melhora pessoal. É para isso que serve o trabalho. O trabalho serve para a gente melhorar qualquer coisa na vida. Olha, imagina que agora, nem precisa a gente falar de questões profissionais, imagina agora se tu quer ter um abdômen trincado, por exemplo. Eu quero ter um abdômen trincado, eu quero melhorar, eu quero chegar lá na praia, quero poder exibir o meu abdômen trincado, né? Lá pelas férias do próximo verão. Tu acha que isso vai acontecer do dia para a noite ou tu acha que isso vai precisar de esforço? É óbvio que isso vai precisar de muito esforço. Tudo que vale nessa vida de verdade requer esforço, vai precisar de trabalho. Essa coisa de trabalhar com o que gosta, isso virou uma fuga, porque o trabalho, no fim das contas, ele requer esforço. Imagina agora, o que eu gosto mesmo é de jogar futebol. Aí tu pega aqueles atletas famosos lá que foram bem sucedidos, sei lá, Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, até ele virar um atleta de ponta, ele não ia lá só jogar bola, ele precisou por muitos e muitos e muitos finais de semana da sua vida passar por concentração, ele precisou cuidar da sua nutrição para poder cuidar da sua alimentação, ele precisou de muito treino, de muito treinamento. Então teve um dado momento que ele gostava de jogar bola, quando ele passou a fazer isso, virou trabalho, aí é outra coisa muito diferente. Aí virou esforço, virou compromisso, virou um instrumento de melhora. Então imagina lá, o que eu gosto mesmo é de decorar a casa, né? Eu gosto de fazer decoração de casa, isso aqui é o que eu amo fazer. Aí aquilo ali agora vai virar um trabalho para ti. Pronto, tu vai ter que cumprir prazo, tu vai ter que lidar com as frustrações dos teus clientes, tu vai ter que lidar com uma expectativa dos teus clientes, tu vai ter que lidar com um orçamento de certa forma limitado. Tu vai ter que, muitas vezes, acordar com febre e vai ter que fazer igual o teu trabalho porque tem alguém te esperando. Né? Então, é óbvio que não dá para a gente levar as coisas dessa forma. No momento que decorar a casa virou um trabalho para ti e tem um cliente lá que tem uma expectativa de entrega, vai ter um dia que tu vai acordar com febre e tu vai ter que trabalhar igual porque tem alguém ali te esperando. Então, o que tem de gostosinho nisso? O que tem de bom, de apaixonante nisso? Não é uma coisa, é o que eu estou querendo dizer, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda as coisas, não entre nessa coisa de eu preciso trabalhar com o que eu gosto, se eu não gostar todo dia daquilo que eu faço, não é trabalho.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalho não é para isso. Tá? Se tu não tem uma virtude de cumprir os teus deveres, de cumprir o prazo que é estipulado ali para tu desempenhar uma certa atividade, se tu não tem a virtude de poder acordar cedo muitas vezes para desempenhar um trabalho que precisa ser feito, né? Se tu não sabe lidar com a expectativa do outro, né? Com as expectativas e com as frustrações do outro que está esperando algo de ti, tu ainda não tem um trabalho, porque trabalho no fim das contas é isso, tem alguém esperando algo de ti. E esse algo muitas vezes requer que tu tenha um esforço para que tu possa desenvolver essa competência. Então, vamos abandonar um pouco esse fetiche de a primeira coisa que a gente ouve sobre trabalho é que o importante é que seja algo que eu gosto. Isso é muito bom para vender palestra, isso é muito bom para vender livro, né? Mas na vida real não é assim que acontece. Aí a gente vê um monte de gente assim frustrada. O problema é porque quem me dera se eu trabalhasse com o que eu sei, quem me dera eu tivesse uma outra vida profissional, né? Quem me dera, né, eu tivesse nascido numa outra época. Poxa, aí tu foge o tempo todo da tua realidade. Tu tem que fazer o teu melhor hoje, na circunstância que te pede, naquilo que está à tua frente, no trabalho que tu está desenvolvendo hoje, atualmente, nesse exato momento. Né? A hora que ideia maluca é essa de ficar fugindo sempre para um futuro que não existe, ou para um passado que não volta mais, né? A felicidade nesse mundo ela não está relacionada a isso. A felicidade nesse mundo, no fim das contas, né? Quando a gente quer relacionar, quando a gente quer fazer algum tipo de relação com o trabalho, a gente tem que entender que vai ter uma fibra de suor, que vai ter uma fibra de sangue, que vai ter uma fibra de lágrima. E enquanto a gente não entender que é assim, a gente não avança, né? E aí esse mesmo sujeito que eu estava falando ali, que virou arquimilionário, eu acho que ele esqueceu da vida dele. Eu acho que ele esqueceu que num dado momento, quando a gente acompanhava lá o começo dele, quem conheceu o começo dele, ele contava todo dia essa história, que até os 30 anos de idade, né, ele abdicou de todos os finais de semana da vida dele para ajudar o pai dele na loja de vinho. Né? Ele contava com muito orgulho isso: até meus 30 anos de idade, né, eu abdiquei de todos os finais de semana da minha vida porque eu trabalhava lá com meu pai na loja de vinho. Olha, mas que gostoso tem disso. Eu acho que ele esqueceu da história dele, ele mudou a história. Agora o que ele conta o importante é você ser feliz. Mas peraí, antes o importante era abdicar dos finais de semana, era se dedicar, era esforço. Agora, né, que ele já está num patamar ali, né, mais confortável, ele quer aconselhar as pessoas que estão lá no seu começo de que o importante é ser feliz. Largue esse seu serviço na marinha mercantil, que é o que você sabe de fato falar, e vá viver do seu instrumento que você nem sabe tocar ainda. Ora, mas que irresponsabilidade é essa? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, quando eu olho esse tipo de coisa, mais eu fico firmado num compromisso aqui de querer ajudar as pessoas a, no fim das contas, amadurecerem e sair desse conto de fada. Só que eu sei que é um trabalho árduo, porque a maioria não está buscando isso, a maioria está buscando realmente essas palavrinhas gostosas, né? Ou escutar isso, né? E aí, se vai fazer, depois se frustra, ou se não faz, fica sofrendo porque acha que o mundo ideal é de quem está fazendo isso. Mas, pelo amor de Deus, mas o que é isso? Né? Então, no momento, imagina agora o sujeito ali que ele construiu, isso é muito comum da gente ver também, né? Tem o sujeito lá, conseguiu construir um império, né? Através de muito esforço, de muito trabalho. Aí esse sujeito conseguiu construir ali um verdadeiro império, um grande, né, sucesso profissional. Aí através desse sucesso que ele construiu com o trabalho, ele conseguiu lá pagar a faculdade dos filhos, ele conseguiu, né, dar conta ali de ajudar muitas pessoas na família, ele conseguiu tudo isso através do trabalho. Aí agora, porque ele já tem essa condição que o trabalho dele proporcionou, aí ele consegue ter, de repente, ali, tá cuidando um pouco mais da sua saúde, tá se dedicando, tá pagando um personal trainer, tá entrando, né, nessa coisa de fazer meditação. Só que aí o discurso do cara passa a ser voltado tudo para isso. Ele esquece do que fez com que hoje ele tenha condições de fazer isso. Aí o discurso dele vira work-life balance, né? O importante é a gente cuidar do nosso corpo. O mais importante é você tem que tirar tempo para você meditar. O trabalho ele virou ali, isso aí não importa muito, o importante é ser feliz.
Porra, o cara construiu tudo aquilo ali através do trabalho. Ele chegou onde ele chegou através do trabalho. Aí hoje ele quer vir com esse discurso. Não, o trabalho não importa, trabalhe com aquilo que você ama. Pô, tu tá de sacanagem, cara. Agora o importante virou meditar. Né? Até ontem não é. O que te permitiu meditar foi justamente todo o esforço, todas as conquistas que tu teve através do teu trabalho. Aí agora, agora eu tô aqui, né? Todo dia eu tiro, né, minhas 2 horas por dia para fazer meditação. Porra, mas antes de construir tudo isso, tu não tinha 2 horas por dia para fazer meditação, meu amigo. Né? Eu acho que as pessoas esquecem o que trouxe elas até o ponto atual quando elas fazem sucesso. É impressionante. Então, a pergunta que a gente tem que fazer não é se você gosta do que faz. Não é essa pergunta que a gente deve fazer. Você não deve ficar se perguntando, eu gosto do que faz. A pergunta que você deve se fazer em relação ao trabalho é a seguinte: eu estou servindo aqui? Eu sei fazer isso que eu estou fazendo? Eu sou útil? Se a resposta for não, tu tem que ir lá e aprender a fazer isso que tu está fazendo. Tu tem que fazer mais cursos, tu tem que colocar um sorriso nessa tua cara que até hoje ninguém conseguiu enxergar ainda, porque tu está todo dia lá de mau humor no teu trabalho, né? Tu tem que buscar melhorias, tem que buscar o como, né? Para poder desempenhar melhor o teu trabalho, encontrar uma energia vital nisso. Aí pronto, aí vai resolver. Aí tu vai trabalhar direito, aí tu vai trabalhar bem. Né? Se tu vai para o teu trabalho e tu não sabe fazer o teu trabalho, porque sei lá, no fim das contas tu não estudou direito, aí tu fica ali naquela ideia, não, as pessoas têm que bater palma para mim, né? Então não é sobre gostar de fazer o que tu faz, é sobre encontrar sentido nisso, né? O trabalho é um instrumento de melhora, o trabalho é um instrumento de lapidação, ainda que isso se transforme numa forma financeira, que seja essa a tua busca então, mas não esqueça, o trabalho ele é um instrumento de melhora, um instrumento de aperfeiçoamento, né? Então a pergunta não é se eu gosto do que eu faço, a pergunta é: eu posso melhorar a minha vida fazendo esse trabalho? Né? Eu posso melhorar a vida das outras pessoas fazendo esse trabalho? Né? Então você vai lá, pega a técnica, né? E aí você vai desenvolvendo o seu como. Então se tu tem muito esse fetiche, essa necessidade, né? Eu preciso encontrar algo que eu gosto, eu vou te dar um conselho muito prático, que provavelmente ninguém vai te dar na tua vida inteira. Acha um hobby para te fazer. Encontra um hobby. Eu não sou muito dessa coisa de hobby, né? Mas eu vejo que a maioria das pessoas tem esse domínio não tem essa coisa do domínio do gosto, né? Eu preciso fazer o que eu gosto. Então, inventa um hobby, vai fazer um hobby para ti. Mas não mistura esse hobby com o teu trabalho. Às vezes, porque tu gosta de cozinhar, não significa que tu vai viver como cozinheiro. Vai lá e inventa. Eu lembro de uma vez na entrevista do Ike Batista lá no Jô Soares, e aí o Jô Soares perguntava para ele, não estou citando esse cara como exemplo, né, sequer eu conheço da vida dele, mas eu achei engraçado, que daí o Jô Soares perguntou para ele, qual é o teu hobby? O cara não soube responder. Ele pensou, sei lá, é melhorar o Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro aqui. Mas isso é trabalho, pô. Então, tipo, o cara ele não sabia o que responder, porque ele provavelmente não tinha hobby. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O trabalho não é para a gente exercer aquilo que a gente gosta. Aquilo que a gente gosta se chama hobby. Trabalho é um instrumento de melhora pessoal. Tá? É para isso que o trabalho serve. Então, mais uma vez eu vou te falar, não importa o que tu estiver, no momento profissional que tu estiver na tua vida, de repente tu vai olhar para tudo isso e dizer, mas é que eu estou, sabe o que é? O problema é que eu estou desempregado, então eu não tenho trabalho. Ora, se tu está desempregado, qual é o teu trabalho nesse momento, meu amigo? Arrumar um emprego. Se tu é um adulto já e precisa pagar tuas contas, se tu está desempregado, o teu trabalho tem que ser incessantemente distribuir currículos, fazer contatos e arrumar um emprego. Mas eu não trabalho, eu estou estudando, eu sou concurseiro. Então qual é o teu trabalho, criatura de Deus? É pegar, sentar na frente dos livros e estudar até conseguir passar no teu concurso público. Então, olha, mas que dificuldade tem isso? Eu estou olhando sempre para a minha realidade, tem um tipo de dorzinha aqui, porque não está do jeito que eu imaginava que deveria ser. Olha para a tua circunstância concreta e faz o que precisa ser feito, sem reclamar. A vida real, ela é assim, ela tem esse elemento, né? Então, abandona essa coisa do gostar, né? Gostar, eu costumo dizer, gostar eu gosto de tortinha de limão.
Gostar, eu gosto, sei lá, de jogar sinuca, né? Gostar é hobby, trabalho não é para isso. Para com essa coisa, eu sei que é muito disseminado por isso aí, mas por essa frase, eu sei que ela é disseminada muitas vezes dessa maneira, pelos coaches, pelo pessoal do desenvolvimento pessoal, mas não caia nisso, isso pode ser uma grande cilada. Olhe para o seu trabalho como um instrumento de melhora pessoal. Se tu ainda não sabe fazer direito o que tu faz, busca a técnica, busque o como fazer. Não é pelo que a gente gosta de fazer, é pelo que a gente consegue fazer, pelo que a gente sabe fazer. Se o meu trabalho é um instrumento de melhoria pessoal, se o meu trabalho melhora a vida dos outros, se o meu trabalho melhora a vida dos meus clientes, se o meu trabalho melhora a vida dos meus fornecedores, se o meu trabalho melhora a vida dos meus colegas, aí sim eu estou num trabalho certo, tá bom? Então é isso, pessoal, me internem o dia que vocês me ouvirem falar essas frases do tipo, você precisa trabalhar com o que você gosta, você precisa trabalhar com o que você ama, tá? Porque alguma coisa não deve estar bem na minha cabeça quando vocês me ouvirem falando isso, tá bom, pessoal? Então essa foi a live de hoje, a live curtinha, então não confunda isso, espero que tenha feito sentido para você. Mande essa live para mais pessoas que precisam ter esse choque de realidade e comente, compartilhe, enfim, essa foi a nossa live número 105, o verdadeiro sentido do trabalho. Lembrando que na segunda-feira voltaremos aqui com a nossa live número 106. Então, nesse primeiro momento aí, a gente vai estar fazendo as lives de segunda a sábado, 7 horas da manhã. Tá bom, pessoal? Um ótimo começo de final de semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.